Um milionário com amnésia se apaixonou por uma empregada. Mas o que aconteceu quando ele recuperou a memória vai surpreender você. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. A chuva batia violentamente no para-brisa do sedã preto enquanto Bruno Chagas acelerava pela estrada sinuosa da serra. Era quase meia-noite quando recebeu a ligação de sua mãe, Margarete, dizendo que precisavam conversar urgentemente sobre os negócios da família. Mais uma vez, provavelmente sobre seu comportamento irresponsável e sua resistência em assumir as responsabilidades da empresa Chagas e Filhos. Bruno suspirou, aumentando o volume do som. Há alguns anos, ele havia construído uma reputação de playboy milionário, mais interessado em festas e viagens do que nos milhões de reais que circulavam pelos escritórios da construtora familiar. Seus pais, Margarete e Edmundo Chagas, não perdiam uma oportunidade de lembrá-lo de suas obrigações como único herdeiro. Só mais uma curva, murmurou para si mesmo, olhando no retrovisor as luzes da cidade que ficavam para trás. A mansão da família ficava no alto da montanha, isolada e imponente, como um castelo medieval perdido no tempo. Foi então que aconteceu. Um caminhão que descia em alta velocidade invadiu a pista contrária bem na curva mais fechada. Bruno teve apenas 2 segundos para reagir. Virou bruscamente o volante para a direita, mas o Porsche derrapou na pista molhada. O carro capotou 3 vezes antes de bater violentamente contra uma árvore centenária. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 3 dias depois, no Hospital São João, o médico Dr. Henrique Mendonça conversava em voz baixa com Margarete Chagas no corredor da UTI. Senhora Chagas, seu filho está estável, mas o traumatismo craniano foi severo. Ele acordou há 2 horas, mas... O médico fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Bruno está sofrendo de amnésia retrógrada. Ele não se lembra dos últimos 5 anos de sua vida. Margarete segurou firme a bolsa de couro italiano, seus olhos marejados. Isso significa que ele não se lembra de nada? Da empresa, dos negócios, de praticamente nada recente, não. Sua memória parou por volta dos 27 anos. Ele se lembra da juventude, da faculdade, mas os últimos anos simplesmente desapareceram. Edmundo Chagas, que havia permanecido calado até então, se aproximou. Doutor, isso é permanente? Pode ser temporário, Sr. Chagas. Em casos como este, a memória pode voltar gradualmente, em fragmentos, ou de uma vez. Mas também existe a possibilidade de que algumas lembranças nunca retornem. O cérebro é um mistério, mesmo para nós médicos. Margarete trocou um olhar significativo com o marido. Ambos pensaram a mesma coisa. Se Bruno não se lembrava dos últimos 5 anos, ele também não se lembrava de sua recusa constante em assumir a empresa, de suas brigas intermináveis sobre responsabilidade, de sua vida desregrada. Era como se tivessem ganhado uma segunda chance. 2 semanas se passaram antes que Bruno recebesse alta médica. Durante esse período, a família Chagas tomou uma decisão que mudaria tudo. Eles não contariam a Bruno sobre sua vida recente. Pelo menos, não imediatamente. Precisamos protegê-lo, argumentou Margarete durante uma reunião familiar no escritório da empresa. Se ele soubesse de todas as responsabilidades que o esperam, do estado das negociações com a Petrocon, da pressão dos acionistas, isso poderia prejudicar sua recuperação. Edmundo concordou, mas por motivos diferentes. Via ali uma oportunidade de moldar o filho novamente, de fazê-lo aceitar gradualmente suas obrigações sem as resistências do passado. Vamos levá-lo para a casa da praia, decidiu Margarete. Lá, ele poderá se recuperar em paz, longe de tudo e de todos. Quando estiver mais forte, vamos reintroduzindo as informações aos poucos. Foi então que surgiu o problema. Bruno precisaria de cuidados constantes. Um enfermeiro particular seria óbvio demais, levantaria suspeitas. Precisavam de alguém que pudesse cuidar dele de forma discreta, alguém que não fizesse perguntas inconvenientes. A solução veio através de Dona Amélia,
a governanta da família há mais de 20 anos. Conheço uma moça, disse ela hesitante. Sara Oliveira. Ela trabalhou como cuidadora da minha irmã antes dela falecer. É muito dedicada, precisa muito do emprego e... Bem, ela não faz parte do nosso círculo social. Seria discreta. E assim, sem saber, Sara Oliveira estava prestes a entrar na vida de Bruno Chagas e mudar tudo para sempre. Sara Oliveira observou nervosa a imponente casa de praia dos Chagas através da janela do táxi. 3 andares de arquitetura moderna, com grandes janelas de vidro que refletiam o mar, jardins perfeitamente cuidados e uma garagem que poderia abrigar 5 carros. Era um mundo completamente diferente do seu apartamento de 1 quarto na periferia de Santos. Desde criança, Sara havia aprendido a ser forte por necessidade. Filha de um operário e uma costureira, trabalhou desde os 16 para ajudar a família. Quando seus pais morreram em um acidente de trânsito há 3 anos, ela se viu sozinha no mundo, sustentando-se como cuidadora de idosos. O último emprego havia terminado quando Dona Eugênia faleceu, deixando Sara desempregada há 2 meses. "É aqui mesmo, moça", disse o taxista, olhando admirado para a propriedade. Sara pagou a corrida com suas últimas notas e pegou sua pequena mala. Dona Amélia a havia instruído sobre o básico. Bruno Chagas havia sofrido um acidente, tinha amnésia e precisava de cuidados especiais. O pagamento seria generoso, 3 vezes mais do que ela ganhava normalmente. Mas havia algo na voz da governanta que a deixou inquieta, como se houvesse detalhes importantes sendo omitidos. A porta principal se abriu antes mesmo que ela tocasse a campainha. Uma mulher elegante, de cerca de 55 anos, apareceu. Margarete Chagas usava um conjunto de linho bege que custava mais que o aluguel anual de Sara. "Você deve ser Sara", disse com um sorriso forçado. "Entre, por favor." O interior da casa era ainda mais impressionante. Pisos de mármore, móveis de design italiano, obras de arte nas paredes. Sara se sentiu completamente fora de lugar. "Preciso explicar a situação", começou Margarete, conduzindo-a até uma sala de estar com vista para o oceano. "Meu filho Bruno sofreu um acidente grave há 3 semanas. Ele está se recuperando bem fisicamente, mas perdeu parte da memória." Sara assentiu, esperando mais detalhes. "O que vou lhe dizer agora é... delicado." Margarete fez uma pausa, claramente desconfortável. Bruno não se lembra dos últimos anos. Em sua mente ele ainda tem 27 anos. E existe uma complicação adicional. O coração de Sara acelerou. Que tipo de complicação? Ele acorda às vezes confuso, misturando sonhos com realidade. Ontem ele disse que sonhou com uma mulher, uma esposa. O médico disse que isso é comum em casos de amnésia. O cérebro tenta preencher as lacunas da memória com fantasias ou sonhos. Sara começou a entender para onde aquilo estava indo e não gostou nada. "Senhora Chagas, eu não entendo qual seria minha função exata. Você vai cuidar dele, obviamente. Será sua enfermeira, sua companhia durante a recuperação." Margarete respirou fundo. "Mas se ele continuar perguntando sobre essa esposa dos sonhos, se insistir que você é ela, bem, seria melhor não contradizê-lo. Pelo menos até que ele se recupere completamente." "A senhora está me pedindo para mentir para ele?" Sara se levantou indignada. "Estou pedindo para não agitá-lo desnecessariamente." Margarete também se levantou, sua voz mais firme. "Sara, você precisa entender. Meu filho passou por um trauma terrível. Qualquer choque emocional pode prejudicar sua recuperação. Se ele achar que tem uma esposa e de repente descobrir que não tem, isso pode causar uma recaída." Sara permaneceu em silêncio, conflituosa. "Sei que é muito dinheiro para uma pessoa em sua situação recusar", continuou Margarete, jogando baixo. 15 mil reais por mês, apenas para cuidar de um homem que acredita que você é sua mulher. Você não precisará fazer nada, além de ser gentil com ele e garantir que tome os medicamentos. 15 mil reais. Era mais do que Sara ganhara em um ano inteiro no emprego anterior. Com esse dinheiro, poderia quitar suas dívidas, ter segurança financeira pela primeira vez na vida. "E se ele quiser intimidade?" perguntou ruborizando. "Bruno ainda está se recuperando fisicamente.
O médico disse que isso não será um problema pelos próximos meses. Quando chegar a hora, encontraremos uma solução. Sarah olhou pela janela, observando as ondas quebrarem na areia dourada. Era moralmente questionável, mas não era como se fosse prejudicar alguém, certo? Ela apenas seria gentil com um homem doente até ele se recuperar. Está bem, disse finalmente, mas eu quero tudo isso por escrito. E quando ele se recuperar, eu quero que a verdade seja revelada gradualmente, sem traumas. Claro, concordou Margaret rapidamente. Agora, deixe-me apresentá-la. Bruno estava sentado na varanda do segundo andar, olhando para o mar. Usava uma camiseta branca simples e bermuda jeans, com uma bandagem ainda cobrindo parte da cabeça. Mesmo ferido, era impossível negar que era um homem bonito, alto, atleticamente magro, com olhos castanhos expressivos e cabelos escuros ligeiramente ondulados. Bruno, querido, chamou Margaret suavemente. Tem alguém aqui para te ver. Ele se virou, e quando seus olhos encontraram os de Sarah, algo estranho aconteceu. Seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno, como se reconhecesse uma pessoa querida após muito tempo separado. Você voltou, disse simplesmente, levantando-se com alguma dificuldade. Sarah ficou paralisada. Não esperava que ele parecesse tão convincente, tão feliz em vê-la. Sim, gaguejou, olhando nervosamente para Margaret. Bruno se aproximou e, antes que Sarah pudesse reagir, pegou delicadamente sua mão. Eu sabia que você viria cuidar de mim. Mesmo não conseguindo me lembrar direito do seu rosto, eu sabia. Seus olhos se encheram de lágrimas. Desculpe por não me lembrar direito de você ainda. O médico disse que é temporário. Sarah sentiu seu coração se apertar. A sinceridade na voz dele, a vulnerabilidade em seus olhos, isso não fazia parte do que ela havia imaginado. Tudo bem, murmurou. Vamos com calma. O importante é você se recuperar. Como eu pude esquecer de alguém tão importante? Bruno tocou gentilmente o rosto dela. Você é ainda mais bonita do que eu imaginava. Naquele momento, Sarah Oliveira soube que havia se metido em algo muito mais complicado do que um simples emprego. E que, mentira ou não, algo havia acabado de começar entre eles. 2 semanas haviam se passado desde que Sarah começou a viver como esposa de Bruno, e a situação estava se tornando mais complexa a cada dia. O que começou como uma farsa simples estava se transformando em algo perigosamente real. Sarah acordou cedo, como de costume, e foi até a cozinha preparar o café da manhã. Bruno ainda dormia no quarto principal. Eles haviam estabelecido que ela dormiria no quarto de hóspedes, temporariamente, devido ao seu estado de recuperação. Ele aceitou a explicação sem questionar, mostrando uma paciência e compreensão que a surpreendiam diariamente. Bom dia, amor. A voz de Bruno a fez se sobressaltar. Ele estava na entrada da cozinha, cabelos desalinhados do sono, usando apenas uma bermuda de pijama. As cicatrizes do acidente ainda eram visíveis em seu peito e braços, mas ele estava claramente se recuperando bem. Bom dia, respondeu Sarah, tentando soar natural. Mesmo após 2 semanas, ainda se arrepiava quando ele a chamava de amor. Bruno se aproximou e beijou levemente sua testa, um gesto que se tornou rotineiro entre eles. Sarah fechou os olhos por um momento, permitindo-se sentir a ternura daquele toque. Como se sente hoje? Perguntou ela, servindo café em 2 xícaras. Melhor. As dores de cabeça estão diminuindo. Ele se sentou à mesa, observando-a com atenção. Sarah, posso te fazer uma pergunta? Ela tensionou. Ultimamente, Bruno fazia perguntas que a colocavam em situações difíceis. Claro. Por que não temos fotos juntos pela casa? Nem mesmo uma foto de casamento? Sarah quase derrubou a xícara. Essa pergunta ela não esperava. Bem, você sabe como sou reservada. Nunca gostei muito de fotos. Mas nossa lua de mel, nossa festa de casamento... Bruno franziu a testa, claramente confuso. Não consigo me lembrar de nada disso. É como se essas lembranças tivessem sido apagadas especificamente. O médico disse que traumas específicos podem bloquear memórias relacionadas, improvisou Sarah.
Talvez o acidente tenha afetado justamente essas lembranças, porque são muito importantes para você. Bruno pareceu aceitar a explicação, mas Sara percebeu que ele não estava totalmente convencido. Mais tarde, naquela mesma manhã, eles caminharam pela praia. Era uma rotina que haviam desenvolvido, uma caminhada lenta para ajudar na recuperação física de Bruno. O mar estava calmo e algumas gaivotas voavam baixo sobre as ondas. Sara, me conte como nos conhecemos, pediu Bruno de repente. Sara sentiu o coração acelerar. Ela havia ensaiado essa história várias vezes, mas sempre temia que ele percebesse alguma inconsistência. Foi numa biblioteca, começou hesitante. Você estava pesquisando sobre arquitetura sustentável para um projeto da empresa. Eu estava lá estudando para um curso de enfermagem. E eu te chamei para conversar? Na verdade, fui eu que derrubei alguns livros em cima de você, disse Sara, inventando os detalhes conforme falava. Você riu, me ajudou a recolher os livros e acabamos conversando por horas. Bruno sorriu. Isso parece algo que eu faria. E quando pediu você em casamento? A pergunta a pegou desprevenida novamente. Foi romântico, disse vagamente. Na praia, ao pôr do sol. Aqui nesta praia? Não, em outra, mais ao norte. Bruno parou de caminhar e a pegou pelas mãos. Sabe o que é estranho? Quando você conta essas histórias, é como se eu conseguisse quase ver as cenas, mas são como fragmentos, nunca a imagem completa. Sara se sentiu terrível. A sinceridade dele, a forma como tentava desesperadamente se lembrar de momentos que nunca aconteceram, era heartbreaking. Não se force, disse suavemente. As lembranças vão voltar naturalmente. E se não voltarem? Pela primeira vez, Bruno demonstrou real vulnerabilidade. E se eu nunca conseguir me lembrar de como me apaixonei por você? De nossos primeiros momentos juntos? Sara o olhou nos olhos, aqueles olhos castanhos que pareciam ver direto na alma dela, e sentiu algo se quebrando dentro do peito. Então, vamos criar novas lembranças, disse impulsivamente. A partir de agora. Naquela tarde, Bruno insistiu em cozinhar para Sara. Ele disse que tinha uma vaga lembrança de adorar cozinhar, especialmente massas. Sara tentou ajudar, mas ele a expulsou gentilmente da cozinha. Uma esposa merece ser mimada, disse brincalhão. Especialmente uma esposa que cuidou de mim quando eu mais precisei. Sara se sentou na sala, observando-o através da passagem da cozinha. Ele se movia com uma naturalidade surpreendente, temperando a massa, provando o molho. Havia algo profundamente doméstico e aconchegante naquela cena. Quando terminaram de jantar, Bruno colocou uma música suave e estendeu a mão para ela. Dança comigo. Bruno, você ainda está se recuperando. Uma dança lenta não vai me machucar, insistiu, puxando-a suavemente. Eles dançaram devagar na sala com a luz dourada do pôr do sol entrando pelas grandes janelas. Bruno a segurava com cuidado, como se ela fosse feita de cristal. Sara podia sentir o batimento cardíaco dele contra seu peito, o calor de sua pele através da camisa. Obrigado, murmurou ele em seu ouvido. Por quê? Por ficar. Por cuidar de mim. Por me amar mesmo quando eu não consigo me lembrar de como nos apaixonamos. Sara fechou os olhos, lutando contra as lágrimas. A cada dia que passava, a mentira se tornava mais difícil de sustentar. Não porque Bruno fosse desconfiado, mas porque ele era tão genuinamente carinhoso, tão aberto e vulnerável com ela. E pior ainda, ela estava começando a se apaixonar por ele de verdade. Quando a música terminou, Bruno segurou seu rosto entre as mãos. Posso te beijar? Perguntou hesitante. Sei que você disse para irmos devagar por causa da minha recuperação, mas... Sara sabia que deveria dizer não. Sabia que cruzar essa linha tornaria tudo ainda mais complicado, mas quando olhou nos olhos dele, viu a mesma confusão e o mesmo desejo que sentia. Sim, sussurrou. O beijo foi doce, hesitante no começo, depois mais profundo. Sara sentiu como se o mundo tivesse parado. Por um momento, esqueceu completamente que aquilo era uma farsa. Por um momento, permitiu-se acreditar que era real. Quando se separaram,
Ambos estavam respirando ofegantemente. Eu amo você, disse Bruno, e pela primeira vez soou como uma descoberta, não como uma lembrança. Sara o olhou, seu coração partido ao meio entre a culpa e um amor que não deveria existir. Eu também te amo, respondeu, e pela primeira vez não estava mentindo. Mas a verdade era que agora ela o amava de verdade, e isso tornava a mentira 1000 vezes pior. 1 mês havia se passado desde o beijo, e a vida de Sara havia se tornado uma montanha-russa emocional. Durante o dia, ela vivia momentos de felicidade genuína com Bruno, conversas profundas, risadas espontâneas, pequenos gestos de carinho que faziam seu coração acelerar. Mas à noite, sozinha em seu quarto, a culpa a consumia como um fogo lento. Naquela manhã de quinta-feira, Sara foi acordada por vozes alteradas vindas do andar de baixo. Reconheceu imediatamente a voz de Margaret, mas havia outra pessoa, um homem que falava em tom autoritário. Desceu silenciosamente as escadas e se... Eu quero que a verdade seja revelada gradualmente, sem traumas. Claro, concordou Margaret rapidamente. Agora, deixe-me apresentá-la. Bruno estava sentado na varanda do segundo andar, olhando para o mar. Usava uma camiseta branca simples e bermuda jeans, com uma bandagem ainda cobrindo parte da cabeça. Mesmo ferido, era impossível negar que era um homem bonito, alto, atleticamente magro, com olhos castanhos expressivos e cabelos escuros ligeiramente ondulados. Bruno, querido, chamou Margaret suavemente. Tem alguém aqui para te ver. Ele se virou, e quando seus olhos encontraram os de Sara, algo estranho aconteceu. Seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno, como se reconhecesse uma pessoa querida após muito tempo separado. Você voltou, disse simplesmente, levantando-se com alguma dificuldade. Sara ficou paralisada. Não esperava que ele parecesse tão convincente, tão feliz em vê-la. Sim, gaguejou, olhando nervosamente para Margaret. Bruno se aproximou e, antes que Sara pudesse reagir, pegou delicadamente sua mão. Eu sabia que você viria cuidar de mim. Mesmo não conseguindo me lembrar direito do seu rosto, eu sabia. Seus olhos se encheram de lágrimas. Desculpe por não me lembrar direito de você ainda. O médico disse que é temporário. Sara sentiu seu coração se apertar. A sinceridade na voz dele, a vulnerabilidade em seus olhos, isso não fazia parte do que ela havia imaginado. Tudo bem, murmurou. Vamos com calma. O importante é você se recuperar. Como eu pude esquecer de alguém tão importante? Bruno tocou gentilmente o rosto dela. Você é ainda mais bonita do que eu imaginava. Naquele momento, Sara Oliveira soube que havia se metido em algo muito mais complicado do que um simples emprego. E que, mentira ou não, algo havia acabado de começar entre eles. 2 semanas haviam se passado desde que Sara começou a viver como esposa de Bruno, e a situação estava se tornando mais complexa a cada dia. O que começou como uma farsa simples estava se transformando em algo perigosamente real. Sara acordou cedo, como de costume, e foi até a cozinha preparar o café da manhã. Bruno ainda dormia no quarto principal. Eles haviam estabelecido que ela dormiria no quarto de hóspedes, temporariamente, devido ao seu estado de recuperação. Ele aceitou a explicação sem questionar, mostrando uma paciência e compreensão que a surpreendiam diariamente. Bom dia, amor. A voz de Bruno a fez se sobressaltar. Ele estava na entrada da cozinha, cabelos desalinhados do sono, usando apenas uma bermuda de pijama. As cicatrizes do acidente ainda eram visíveis em seu peito e braços, mas ele estava claramente se recuperando bem. Bom dia, respondeu Sara, tentando soar natural. Mesmo após 2 semanas, ainda se arrepiava quando ele a chamava de amor. Bruno se aproximou e beijou levemente sua testa, um gesto que se tornou rotineiro entre eles. Sara fechou os olhos por um momento, permitindo-se sentir a ternura daquele toque. Como se sente hoje? Perguntou ela, servindo café em 2 xícaras. Melhor. As dores de cabeça estão diminuindo. Ele se sentou à mesa, observando-a com atenção. Sara, posso te fazer uma pergunta? Ela tensionou.
Ultimamente, Bruno fazia perguntas que a colocavam em situações difíceis. Claro, por que não temos fotos juntos pela casa? Nem mesmo uma foto de casamento? Sara quase derrubou a xícara. Essa pergunta ela não esperava. Bem, você sabe como sou reservada. Nunca gostei muito de fotos. Mas nossa lua de mel, nossa festa de casamento... Bruno franziu a testa, claramente confuso. Não consigo me lembrar de nada disso. É como se essas lembranças tivessem sido apagadas especificamente. O médico disse que traumas específicos podem bloquear memórias relacionadas, improvisou Sara. Talvez o acidente tenha afetado justamente essas lembranças porque são muito importantes para você. Bruno pareceu aceitar a explicação, mas Sara percebeu que ele não estava totalmente convencido. Mais tarde, naquela mesma manhã, eles caminharam pela praia. Era uma rotina que haviam desenvolvido, uma caminhada lenta para ajudar na recuperação física de Bruno. O mar estava calmo e algumas gaivotas voavam baixo sobre as ondas. Sara, me conte como nos conhecemos, pediu Bruno de repente. Sara sentiu o coração acelerar. Ela havia ensaiado essa história várias vezes, mas sempre temia que ele percebesse alguma inconsistência. Foi numa biblioteca, começou hesitante. Você estava pesquisando sobre arquitetura sustentável para um projeto da empresa. Eu estava lá estudando para um curso de enfermagem. E eu te chamei para conversar? Na verdade, fui eu que derrubei alguns livros em cima de você, disse Sara, inventando os detalhes conforme falava. Você riu, me ajudou a recolher os livros e acabamos conversando por horas. Bruno sorriu. Isso parece algo que eu faria. E quando pediu você em casamento? A pergunta a pegou desprevenida novamente. Foi romântico, disse vagamente. Na praia, ao pôr do sol. Aqui nesta praia? Não, em outra, mais ao norte. Bruno parou de caminhar e a pegou pelas mãos. Sabe o que é estranho? Quando você conta essas histórias, é como se eu conseguisse quase ver as cenas, mas são como fragmentos, nunca a imagem completa. Sara se sentiu terrível. A sinceridade dele, a forma como tentava desesperadamente se lembrar de momentos que nunca aconteceram, era heartbreaking. Não se force, disse suavemente. As lembranças vão voltar naturalmente. E se não voltarem? Pela primeira vez, Bruno demonstrou real vulnerabilidade. E se eu nunca conseguir me lembrar de como me apaixonei por você? De nossos primeiros momentos juntos? Sara o olhou nos olhos, aqueles olhos castanhos que pareciam ver direto na alma dela, e sentiu algo se quebrando dentro do peito. Então, vamos criar novas lembranças, disse impulsivamente. A partir de agora. Naquela tarde, Bruno insistiu em cozinhar para Sara. Ele disse que tinha uma vaga lembrança de adorar cozinhar, especialmente massas. Sara tentou ajudar, mas ele a expulsou gentilmente da cozinha. Uma esposa merece ser mimada, disse brincalhão. Especialmente uma esposa que cuidou de mim quando eu mais precisei. Sara se sentou na sala, observando-o através da passagem da cozinha. Ele se movia com uma naturalidade surpreendente, temperando a massa, provando o molho. Havia algo profundamente doméstico e aconchegante naquela cena. Quando terminaram de jantar, Bruno colocou uma música suave e estendeu a mão para ela. Dança comigo. Bruno, você ainda está se recuperando. Uma dança lenta não vai me machucar, insistiu, puxando-a suavemente. Eles dançaram devagar na sala com a luz dourada do pôr do sol entrando pelas grandes janelas. Bruno a segurava com cuidado, como se ela fosse feita de cristal. Sara podia sentir o batimento cardíaco dele contra seu peito, o calor de sua pele através da camisa. Obrigado, murmurou ele em seu ouvido. Por quê? Por ficar. Por cuidar de mim. Por me amar mesmo quando eu não consigo me lembrar de como nos apaixonamos. Sara fechou os olhos, lutando contra as lágrimas. A cada dia que passava, a mentira se tornava mais difícil de sustentar. Não porque Bruno fosse desconfiado, mas porque ele era tão genuinamente carinhoso, tão aberto e vulnerável com ela. E pior ainda, ela estava começando a se apaixonar por ele de verdade. Quando a música terminou, Bruno segurou seu rosto entre as mãos.
Posso te beijar? Perguntou hesitante. Sei que você disse para irmos devagar por causa da minha recuperação, mas... Sara sabia que deveria dizer não. Sabia que cruzar essa linha tornaria tudo ainda mais complicado, mas quando olhou nos olhos dele, viu a mesma confusão e o mesmo desejo que sentia. Sim, sussurrou. O beijo foi doce, hesitante no começo, depois mais profundo. Sara sentiu como se o mundo tivesse parado. Por um momento, esqueceu completamente que aquilo era uma farsa. Por um momento, permitiu-se acreditar que era real. Quando se separaram, ambos estavam respirando ofegantemente. Eu amo você, disse Bruno, e pela primeira vez soou como uma descoberta, não como uma lembrança. Sara o olhou, seu coração partido ao meio entre a culpa e um amor que não deveria existir. Eu também te amo, respondeu, e pela primeira vez não estava mentindo. Mas a verdade era que agora ela o amava de verdade, e isso tornava a mentira 1000 vezes pior. Um mês havia se passado desde o beijo, e a vida de Sara havia se tornado uma montanha-russa emocional. Durante o dia, ela vivia momentos de felicidade genuína com Bruno, conversas profundas, risadas espontâneas, pequenos gestos de carinho que faziam seu coração acelerar. Mas à noite, sozinha em seu quarto, a culpa a consumia como um fogo lento. Naquela manhã de quinta-feira, Sara foi acordada por vozes alteradas vindas do andar de baixo. Reconheceu imediatamente a voz de Margaret, mas havia outra pessoa, um homem que falava em tom autoritário. Desceu silenciosamente as escadas e se escondeu atrás da parede que dividia a sala de estar da cozinha. Mãe, preciso ver o Bruno, dizia a voz masculina. Já faz mais de um mês. Os médicos disseram que ele estava bem o suficiente para receber visitas. Fernando, você sabe que seu irmão ainda está muito frágil, respondeu Margaret. Qualquer choque pode prejudicar sua recuperação. Fernando? Bruno tinha um irmão? Sara sentiu um aperto no peito. Mais uma informação que não sabia. Mais uma mentira que precisaria sustentar. Frágil, Dona Amélia me disse que ele está caminhando na praia, cozinhando, vivendo normalmente. E essa história de uma esposa misteriosa? Mãe, o Bruno nunca foi casado. Abaixe a voz, sibilou Margaret. É complicado, Fernando. Ele acredita que tem uma esposa e os médicos disseram para não contradizê-lo ainda. Isso é ridículo. Vocês contrataram uma atriz para enganar meu irmão? Onde está papai nessa loucura toda? Sara segurou a respiração. Se Fernando subisse para ver Bruno agora, tudo desmoronaria. Seu pai concordou com o plano. Olha, Fernando, você conhece seu irmão. Sabe como ele era rebelde e irresponsável. Esta pode ser nossa única chance de controlá-lo, completou Fernando com amargura. Como sempre, não é sobre o que é melhor para o Bruno, é sobre o que é melhor para os negócios. Não seja dramático. Estamos protegendo ele, mentindo para ele. Nesse momento, Sara ouviu passos descendo as escadas. Bruno estava acordando. Ela precisava voltar rapidamente para seu quarto, mas era tarde demais. Sara! A voz de Bruno ecoou pela casa. Com quem você está falando, mãe? Um silêncio tenso se instalou. Sara fechou os olhos, sabendo que não havia escapatória. É o Fernando, querido, disse Margaret, sua voz claramente forçada. Seu irmão veio te visitar. Bruno apareceu no topo da escada e Sara saiu de trás da parede, tentando parecer natural. Irmão? Bruno desceu lentamente, franzindo a testa. Desculpe, eu ainda tenho problemas com algumas lembranças. Fernando observou a cena toda com olhos críticos. Era mais novo que Bruno, talvez uns 28 anos, com traços similares, mas uma expressão mais dura. Quando seu olhar pousou em Sara, ela sentiu como se ele pudesse ver através de toda a farsa. Olá, Bruno, disse Fernando secamente, e você deve ser a esposa. A forma como pronunciou a palavra esposa fez Sara estremecer. Sara, disse ela, estendendo a mão. Prazer em te conhecer. Fernando apertou sua mão, mas manteve o aperto por mais tempo que o necessário, seus olhos nunca deixando os dela. O prazer é todo meu. Bruno me falou tanto de você. Era obviamente mentira, eles não haviam falado, mas Bruno não percebeu a ironia. Fernando,
Você pode me contar mais sobre nossa família? Perguntou Bruno, genuinamente interessado. Ainda tenho muitas lacunas na memória. Tenho certeza de que sim, respondeu Fernando, com um olhar significativo para Sara. Talvez possamos conversar a sós? Você sabe, coisas de irmão. Sara sentiu o perigo. Claro, vou preparar um lanche para vocês. Não precisa, querida, disse Bruno pegando sua mão. Fernando pode almoçar conosco. Quero que você conheça minha família. O almoço foi uma tortura silenciosa. Fernando fazia perguntas aparentemente inocentes que deixavam Sara constantemente alerta. Sara, como você e Bruno se conheceram mesmo? Perguntou ele, cortando elegantemente seu peixe. Sara repetiu a história da biblioteca, mas desta vez Fernando a interrompeu. Que interessante. Bruno sempre odiou bibliotecas. Dizia que eram lugares deprimentes. Ele sorriu falsamente. Engraçado como as pessoas mudam, não é? Bruno riu. Talvez eu tenha mudado por amor, disse, beijando a mão de Sara. Talvez, concordou Fernando. E me diga, Sara, onde vocês fizeram a lua de mel? Sara engoliu em seco. Essa informação ela não havia inventado ainda. Foi na Grécia, disse rapidamente. Grécia? Fernando arqueou uma sobrancelha. Bruno tem fobia de avião desde pequeno. Como vocês foram até lá? O silêncio na mesa foi ensurdecedor. Sara sentiu o suor escorrer pelas costas. De navio, improvisou. Foi uma viagem romântica de navio. Claro, disse Fernando. E em que ilha ficaram? Fernando, interveio Margarete bruscamente. Chega de perguntas. Sara ainda está se acostumando com a família. Mas era tarde demais. Sara via a desconfiança crescendo nos olhos de Bruno. Ele a observava agora com uma expressão diferente, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Depois do almoço, Fernando se despediu, mas não antes de sussurrar no ouvido de Sara. Nós precisamos conversar. Em particular, vou voltar amanhã. Bruno estava estranhamente quieto pelo resto do dia. Durante a caminhada na praia, ele fazia perguntas que nunca fizera antes. Sara, por que não tenho nenhuma lembrança de ter medo de avião? Fernando disse que tenho essa fobia desde pequeno. Talvez você tenha superado por minha causa, tentou Sara. O amor faz as pessoas superarem seus medos. Talvez, disse Bruno, mas sua voz soava distante. Naquela noite, enquanto assistiam televisão, Bruno se virou para ela de repente. Me mostre nossa certidão de casamento. Sara sentiu o mundo girar. O quê? Nossa certidão de casamento, quero vê-la. Bruno, você sabe que perdemos muitos documentos no acidente. Que acidente? Bruno se levantou claramente agitado. Meu acidente foi de carro sozinho. Que outros documentos perdemos? Sara percebeu que havia cometido um erro fatal. Eu quis dizer... Sara. A voz de Bruno estava diferente agora, mais fria. Há quanto tempo estamos casados? 3 anos, respondeu automaticamente. E por que minha família nunca te mencionou antes? Por que não há uma única foto nossa na casa da montanha? Por que meu irmão parece não te conhecer? Cada pergunta era uma facada no coração de Sara. Ela via a confiança e o amor nos olhos de Bruno sendo substituídos lentamente por dúvida e mágoa. Bruno, por favor, quem é você realmente? A pergunta saiu como um sussurro quebrado. Por favor, me diga a verdade. Sara olhou para aquele homem que havia aprendido a amar de verdade. Viu a dor e a confusão em seus olhos e soube que não podia mais mentir. Eu sou uma cuidadora, disse com a voz embargada. Sua família me contratou para cuidar de você após o acidente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então nada disso foi real, disse Bruno lentamente. Nada. Bruno? Saia, disse ele, ainda olhando para o chão. Por favor, apenas saia. Sara sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas obedeceu. Quando chegou à porta, se virou uma última vez. Bruno, eu posso ter mentido sobre quem sou, mas nunca menti sobre meus sentimentos. Eu realmente te amo. Mas Bruno não respondeu. Permaneceu sentado no sofá com a cabeça entre as mãos, enquanto seu mundo desmoronava mais uma vez. Sara passou a noite acordada, sentada na pequena poltrona do quarto de hóspedes, olhando pela janela.
As ondas batiam violentamente na praia. Uma tempestade havia se formado durante a madrugada, como se a natureza refletisse o caos emocional que havia se instalado na casa. Às 6 da manhã, ouviu passos pesados no corredor. Bruno estava acordado e, pelo som, caminhando de um lado para o outro em seu quarto. Sara quis ir até ele, explicar tudo, implorar perdão, mas sabia que só pioraria as coisas. Às 7, ouviu a porta da frente bater. Correu até a janela e viu Bruno caminhando pela praia sob a chuva, sem guarda-chuva, como se não se importasse em se molhar. Foi quando o telefone tocou. Sara? Era a voz de Margarete, tensa. O que aconteceu? Bruno me ligou há 1 hora, furioso, dizendo que descobriu tudo. Ele descobriu, confirmou Sara, a voz rouca de tanto chorar. Seu outro filho, Fernando, praticamente o forçou a perceber as inconsistências. Maldito Fernando, praguejou Margarete. Sempre metendo o nariz onde não é chamado. Escute, estou indo para aí. Não saia de casa até eu chegar. Senhora Chagas, eu acho que o melhor seria eu ir embora. Não! A voz de Margarete foi categórica. Você vai ficar aí e vamos resolver isso juntas. Bruno ainda está se recuperando, ainda precisa de cuidados. E além do mais... Ela fez uma pausa. Vi como vocês dois se olhavam. Isso não foi só uma farsa para você, foi? Sara não conseguiu responder. As lágrimas voltaram a escorrer. Bruno voltou da caminhada encharcado e em silêncio. Passou direto por Sara, que estava na cozinha, como se ela fosse invisível. Subiu para o quarto e bateu a porta. 1 hora depois, Margarete chegou acompanhada de Edmundo e, para surpresa de Sara, de Fernando também. Onde ele está? Perguntou Margarete assim que entrou. No quarto, trancado, respondeu Sara. Edmundo, um homem alto e imponente com cabelos grisalhos, olhou Sara de cima a baixo com desaprovação. Então é você a responsável por essa confusão toda. Papai, interveio Fernando. A responsabilidade é nossa. Nós criamos essa situação. Sara ficou surpresa com a defesa inesperada. Fernando tem razão, disse Margarete. A culpa é nossa. Sara apenas fez o que pedimos. E agora? Perguntou Edmundo. Bruno está revoltado, descobriu que mentimos para ele e ainda por cima se envolveu emocionalmente com uma empregada. A palavra empregada foi pronunciada com tanto desdém que Sara se encolheu. Ela não é apenas uma empregada, disse Fernando firmemente. Passei a manhã inteira observando-os ontem. Vocês precisam ver como eles se olham, como ele sorri quando ela está por perto, como ela se preocupa genuinamente com ele. Fernando, disse Margarete, não seja ingênuo. Eu não estou sendo ingênuo, Fernando explodiu. Vocês que são cegos. Nunca vi meu irmão tão feliz quanto nas últimas semanas. Mesmo com amnésia, mesmo confuso, ele era genuinamente feliz. Nesse momento, ouviram passos na escada. Bruno desceu lentamente, vestindo roupas secas, mas com uma expressão fechada que Sara nunca havia visto. Que convenção familiar é essa? Perguntou com ironia amarga. Bruno, querido, começou Margarete. Precisamos conversar. Conversar? Bruno riu sem humor. Agora vocês querem conversar? Depois de me enganarem por mais de 1 mês? Fizemos isso para te proteger, disse Edmundo. Me proteger de quê, pai? Da minha própria vida? Bruno se virou para Sara, que havia permanecido calada no canto da sala. E você? Qual era sua motivação? Dinheiro? A pergunta foi como um tapa. Sara levantou o queixo, encontrando os olhos dele. No começo, sim. Eu precisava do dinheiro. A honestidade brutal silenciou a sala. Mas depois, continuou Sara, depois eu me apaixonei por você de verdade. E isso tornou tudo 1000 vezes mais difícil. Como eu posso acreditar em qualquer coisa que você disser? A voz de Bruno estava carregada de dor. Como posso distinguir o que foi real do que foi encenação? Sara respirou fundo. Sabia que essa era sua única chance de dizer a verdade. Lembra da noite em que cozinhou massa para mim? Quando você me fez dançar na sala? Sua voz tremeu. Naquele momento, quando você disse que me amava, eu soube que não era mais mentira, pelo menos não da minha parte. Mas a base de tudo era mentira, gritou Bruno. Nossa história, nosso passado, nossa identidade como casal, tudo inventado. A base sim, admitiu Sara,
Mas os sentimentos que desenvolvemos foram reais. As conversas que tivemos, as risadas, os momentos de intimidade, isso não foi fingimento. Fernando se aproximou do irmão. Bruno, eu vi vocês juntos. Vi como ela cuidava de você, como se preocupava quando você tinha dor de cabeça, como sorria quando você fazia alguma bobagem. Ninguém é tão boa atriz assim. Como você pode defender ela? Bruno se virou furioso para o irmão. Ela mentiu para mim durante semanas. E nós mentimos para você a vida inteira. Fernando explodiu de volta. Sobre a empresa, sobre suas responsabilidades, sobre o que esperávamos de você. Pelo menos ela se apaixonou por você de verdade no processo. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Bruno olhou para cada pessoa na sala, seus pais, seu irmão e, finalmente, Sara. Preciso de tempo, disse finalmente. Preciso pensar sobre tudo isso. Bruno, começou Margaret. Não, mãe. Todos vocês vão sair desta casa agora. Incluindo você, Sara. Preciso ficar sozinho para processar tudo isso. Mas, Bruno, insistiu Sara, você ainda está se recuperando. Eu me viro sozinho, disse ele friamente. Como me virei antes de você aparecer na minha vida? Sara sentiu o coração se estilhaçar, mas sabia que insistir só pioraria as coisas. Está bem, disse suavemente, mas se você precisar de alguma coisa... Não vou precisar, cortou Bruno. Enquanto Sara fazia suas malas, ouviu uma discussão acalorada no andar de baixo. Fernando e os pais estavam claramente discordando sobre algo. Quando desceu com sua pequena mala, Fernando a interceptou. Para onde você vai? Perguntou. De volta para Santos, procurar outro emprego. Não faça isso. Sara o olhou surpresa. Por quê? Porque meu irmão está apaixonado por você. Eu vi nos olhos dele. A raiva que ele está sentindo agora é proporcionalmente igual ao amor que sente. Ele me odeia. Ele está machucado, corrigiu Fernando. Há uma diferença. Dê tempo a ele. Sara balançou a cabeça. Não posso forçar nada. Ele tem razão para me odiar. Sara, Fernando pegou seu braço gentilmente. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu. Se você pudesse voltar no tempo, faria diferente? Recusaria o emprego? Sara pensou por um longo momento, lembrando-se de todos os momentos felizes que vivera com Bruno, mesmo que baseados em mentira. Não, admitiu. Mesmo sabendo como terminaria, eu não recusaria. Porque mesmo que tenha sido por pouco tempo, eu amei e fui amada verdadeiramente. Fernando sorriu tristemente. Então não desista dele ainda. Não desista do amor de vocês. Sara acenou com a cabeça, mas no fundo sabia que talvez fosse tarde demais. Enquanto o táxi se afastava da casa, ela olhou uma última vez pela janela traseira e viu Bruno observando da varanda do segundo andar. Mesmo à distância, ela podia sentir a dor nos olhos dele e sabia que a dela era igualmente intensa. 3 semanas haviam se passado desde que Sara deixou a casa da praia. Ela havia conseguido um emprego temporário cuidando do Sr. Joaquim, um viúvo de 78 anos com Alzheimer inicial, em um bairro simples de Santos. O salário era uma fração do que ganhava com os Chagas, mas era suficiente para pagar seu aluguel e suas necessidades básicas. Todas as manhãs, Sara acordava esperando que a dor diminuísse, mas ela permanecia constante, como uma companheira indesejada. Evitava pensar em Bruno, mas era impossível. Tudo a lembrava dele. O cheiro do café, o som das ondas que chegava até sua janela, até mesmo a música que tocava no rádio do Sr. Joaquim. Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo mudou. Sara estava ajudando o Sr. Joaquim a tomar seu medicamento quando seu celular tocou. O número era desconhecido. Alô? Sara, é Fernando. Fernando Chagas. O coração de Sara saltou. Fernando, como conseguiu meu número? Dona Amélia me deu, Sara, preciso falar com você. É sobre Bruno. Ele está bem? A preocupação tomou conta dela imediatamente. Fisicamente sim, mas... Sara, você precisa vir. Algo aconteceu. O que aconteceu? Ele está recuperando a memória. Toda ela. Sara se sentou pesadamente na cadeira da cozinha. E isso é... ruim?
É complicado. Ele lembrou de tudo, da empresa, das brigas com nossos pais, de sua vida antes do acidente, mas também lembrou de você, de cada momento que vocês passaram juntos. Fernando, eu não entendo. Sara, quando as memórias voltaram, ele percebeu algo. Ele se lembrou de ter sonhado com você antes mesmo do acidente. O telefone quase escorregou da mão de Sara. Como assim? Há alguns meses antes do acidente, Bruno vinha tendo sonhos recorrentes com uma mulher. Ele descrevia uma mulher morena, delicada, com olhos expressivos. Chegou até a desenhar o rosto dela várias vezes. Sara, era você. Sara sentiu o mundo girando. Isso é impossível. Eu pensei a mesma coisa. Mas Bruno me mostrou os desenhos. Ele os guardou numa gaveta do escritório na casa da montanha. São idênticos a você. 2 horas depois, Sara estava no banco de trás do carro de Fernando, dirigindo-se para a mansão dos Chagas na montanha. Suas mãos tremiam enquanto olhava pela janela a paisagem familiar. Fernando, disse ela hesitante, e se isso for apenas coincidência? E se Bruno estiver tentando justificar os sentimentos que desenvolveu durante a amnésia? É possível, admitiu Fernando. Mas você precisa ver os desenhos, Sara, e precisa ouvi-lo. Ele não tem dormido há 3 dias, desde que as memórias voltaram completamente. Como seus pais reagiram? Fernando riu amargamente. Estão desesperados. Bruno voltou a ser o filho rebelde que se recusava a assumir responsabilidades na empresa. Mas agora é pior. Ele está emocionalmente destruído também. Chegaram à mansão quando o sol estava se pondo. A propriedade imponente parecia ainda mais intimidante do que Sara lembrava. Fernando a conduziu até uma sala que ela nunca havia visto, o escritório pessoal de Bruno. Ele está lá em cima, no quarto. Não quer falar com ninguém da família, explicou Fernando. Mas talvez fale com você. O escritório era amplo, com estantes repletas de livros de arquitetura e grandes janelas que davam vista para o vale. Na mesa principal, Fernando pegou uma pasta de couro. Aqui, disse abrindo-a. Sara olhou e seu coração parou. Eram cerca de 15 desenhos, todos feitos a lápis, todos do mesmo rosto. Seu rosto, com detalhes impressionantes, a curva dos lábios, o formato dos olhos, até mesmo uma pequena marca de nascença que ela tinha na base do pescoço. Meu Deus! Sussurrou pegando um dos desenhos com mãos trêmulas. Este aqui, disse Fernando mostrando um desenho específico. Foi feito 2 semanas antes do acidente. Olhe a data no canto. Sara viu a data e sentiu as pernas fraquejarem. Como isso é possível? Não sei. Bruno também não sabe. Mas quando ele viu você pela primeira vez na casa da praia, não foi só porque estava confuso pela amnésia. Foi porque, de alguma forma, já te conhecia. Nesse momento, ouviram passos na escada. Bruno apareceu na porta do escritório magro, com olheiras profundas, mas com os olhos mais claros e determinados que Sara já havia visto. Sara, disse simplesmente. Bruno. Ela ainda segurava o desenho. Fernando me contou sobre... os desenhos, completou ele entrando na sala. Eu sonhava com você há meses antes do acidente. Todas as noites o mesmo sonho. Você cuidando de mim, conversando comigo, sorrindo para mim. Sara sentiu lágrimas nos olhos. Mas como... Não sei como explicar, disse Bruno, se aproximando lentamente. Talvez seja destino, talvez seja coincidência cósmica, mas quando te vi naquela varanda, minha alma te reconheceu, mesmo que minha mente não entendesse por quê. Bruno, eu sinto muito por ter mentido. Você não mentiu sobre o que importava, interrompeu ele. Mentiu sobre nosso passado, mas foi sincera sobre seus sentimentos. E eu me apaixonei por você 2 vezes. Uma em sonhos, outra na realidade. Sara olhou para os desenhos espalhados na mesa. E agora? O que isso significa? Significa que talvez nossa história não tenha começado com uma mentira. Talvez tenha começado muito antes, de uma forma que não conseguimos entender. Fernando, que havia permanecido em silêncio, se dirigiu para a porta. Vou deixá-los conversarem sozinhos. Quando ficaram a sós, Bruno se aproximou mais de Sara. Preciso te contar sobre minhas memórias que voltaram, disse ele. Lembrei de tudo, de como era antes do acidente,
de como tratava mal minha família, de como fugia das responsabilidades. Mas também lembrei dos sonhos com você. E o que você lembrou dos sonhos? Perguntou Sara suavemente. Lembrei que nos sonhos você me fazia querer ser uma pessoa melhor, me fazia sentir paz, felicidade genuína. E quando acordei na casa da praia e você estava lá, foi como se o sonho tivesse se tornado realidade. Sara tocou gentilmente o rosto dele. Bruno, mesmo que não consigamos explicar os sonhos, o que importa é o que sentimos agora. E eu te amo. Amo quem você é, com ou sem memória, com ou sem mistérios do passado. Mas você pode me perdoar por ter duvidado de você, por ter te mandado embora? Você tinha todo o direito de estar furioso. Eu menti para você. Mas se apaixonou por mim de verdade no processo, disse Bruno, ecoando as palavras de Fernando. Sim, admitiu Sara. Me apaixonei perdidamente. Bruno segurou o rosto dela entre as mãos. Sara, eu quero recomeçar. Desta vez sem mentiras, sem famílias interferindo, sem amnésia. Só nós dois descobrindo quem somos juntos. Antes que Sara pudesse responder, ouviram vozes altas vindas do andar de baixo. Margarete e Edmundo haviam chegado e, pelo tom, estavam discutindo acaloradamente com Fernando. A família, suspirou Bruno. Eles não vão aceitar facilmente. Então vamos ter que lutar por isso, disse Sara com determinação. Bruno sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela via desde que a verdade havia sido revelada. Juntos? Juntos, confirmou Sara, mas ambos sabiam que a batalha estava apenas começando. Lá embaixo, a família Chagas estava se preparando para uma guerra, e Sara e Bruno teriam que provar que seu amor era forte o suficiente para sobreviver a qualquer tempestade. Sara e Bruno desceram as escadas de mãos dadas, preparados para enfrentar a tempestade que os esperava na sala de estar. As vozes dos pais de Bruno ecoavam pela mansão, misturadas com as respostas firmes de Fernando. Completamente inaceitável, gritava Edmundo. Primeiro vocês criam essa farsa ridícula, agora querem que aceitemos essa... Cuidado com as palavras, pai, alertou Fernando. Fernando tem razão, disse Bruno entrando na sala com Sara. Escolha suas palavras com cuidado. O silêncio que se seguiu foi pesado. Margarete estava sentada no sofá de couro italiano, visivelmente perturbada, enquanto Edmundo caminhava de um lado para o outro como um leão enjaulado. Bruno, querido, começou Margarete com voz controlada. Sei que você passou por um trauma que está confuso. Não estou confuso, mãe. Pela primeira vez em anos estou completamente lúcido. Edmundo parou de caminhar e se virou para enfrentar o filho. Lúcido? Você chama de lúcido se envolver com uma mulher que foi paga para mentir para você? Uma mulher que se apaixonou por mim de verdade, corrigiu Bruno, apertando a mão de Sara. E por quem eu me apaixonei muito antes mesmo de conhecê-la pessoalmente. Essa história de sonhos é ridícula, explodiu Edmundo. Coincidência, imaginação. Pai, disse Fernando, pegando os desenhos na mesa. Olhe para estes desenhos. Olhe as datas. Como explica isso? Edmundo mal olhou para os papéis. Arte, imaginação, fantasia de um jovem sonhador. Então explique isto, disse Bruno, puxando Sara para mais perto. Explique por que, mesmo sem memória, minha alma reconheceu Sara imediatamente. Bruno, interveio Margarete, levantando-se, você é o herdeiro da Chagas & Filhos. Tem responsabilidades, um futuro traçado. Não pode jogar tudo isso fora por um capricho romântico. Um capricho? A voz de Bruno ficou perigosamente baixa. Mãe, eu passei 32 anos da minha vida fugindo dessas responsabilidades que vocês falam. Sabe por quê? Porque nunca tive uma razão para abraçá-las. Agora tenho. Sara não é razão suficiente para... Sara é a única razão que importa, cortou Bruno. E se vocês não conseguem aceitar isso, talvez seja a hora de reavaliarmos minha posição na empresa. A ameaça pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Sara viu o rosto de Edmundo empalidecer. Você não falaria sério, disse Margarete, a voz trêmula. Completamente sério, confirmou Bruno. Posso muito bem vender minha parte da empresa e começar minha própria firma de arquitetura.
com Sara ao meu lado. Foi então que Sara decidiu falar. Soltou a mão de Bruno e deu um passo à frente. Posso dizer alguma coisa? Todos se viraram para ela surpresos. Eu entendo a preocupação de vocês, começou Sara, dirigindo-se aos pais de Bruno. Eu entendo que achem que não sou boa o suficiente para seu filho. Sara tentou interromper Bruno, mas ela fez um gesto para que ele a deixasse continuar. Vocês estão certos em várias coisas. Eu venho de uma família simples. Não tenho educação formal além do ensino médio. Não conheço os códigos sociais do mundo de vocês. Sara respirou fundo. Mas vocês estão errados sobre uma coisa fundamental. E o que seria? Perguntou Edmundo com sarcasmo. Vocês acham que vou tirar Bruno de vocês, que vou afastá-lo da família e dos negócios, mas a verdade é o oposto. Margarete franziu a testa. Como assim? Desde que estou com Bruno, ele mudou. Não apenas por causa da amnésia, mas porque encontrou algo que o faz querer ser melhor. Ele me falou sobre como era antes, rebelde, irresponsável, fugindo das obrigações. Mas comigo ele quer crescer, quer assumir responsabilidades. Sara se virou para Bruno. Amor, você mesmo disse que nos seus sonhos eu o fazia querer ser uma pessoa melhor. E agora, acordado, não é diferente. É verdade, admitiu Bruno. Sara me dá propósito. Propósito? Repetiu Fernando interessado. Sim, continuou Sara. Bruno tem ideias incríveis para a empresa. Projetos sustentáveis, habitação popular, responsabilidade social. Coisas que podem revolucionar as Chagas em Filhos. Mas ele precisa de apoio da família, não de pressão. Edmundo e Margarete trocaram olhares incertos. E eu prometo a vocês, disse Sara olhando diretamente nos olhos de cada um, que farei tudo ao meu alcance para apoiar Bruno em seus objetivos profissionais. Não quero afastá-lo da família, quero fazer parte dela. Mesmo sendo tratada com desprezo, perguntou Fernando, claramente impressionado com a maturidade de Sara. O amor verdadeiro significa lutar pelo que se acredita, respondeu Sara. E eu acredito em Bruno, na pessoa incrível que ele é e na que pode se tornar. O silêncio que se seguiu foi diferente. Menos hostil, mais reflexivo. Foi Margarete quem falou primeiro. E se você estiver se iludindo? E se essa paixão passar e Bruno voltar a ser como era antes? Então vocês terão todo o direito de me culpar, disse Sara simplesmente. Mas não acredito que isso vá acontecer. Por que não? Perguntou Edmundo, sua voz menos agressiva. Sara olhou para Bruno, que a observava com admiração e amor. Porque o que nós temos transcende o físico, o social, até mesmo o racional. É como se nossas almas fossem feitas uma para a outra. E quando você encontra sua alma gêmea, você não a abandona. Você luta por ela. Bruno se aproximou e pegou a mão de Sara novamente. É exatamente isso que sinto. Fernando aplaudiu lentamente. Meu Deus, vocês dois são realmente feitos um para o outro. Margarete se sentou novamente. Claramente, fraquejarem. Como isso é possível? Não sei. Bruno também não sabe. Mas quando ele viu você pela primeira vez na casa da praia, não foi só porque estava confuso pela amnésia. Foi porque, de alguma forma, já te conhecia. Nesse momento, ouviram passos na escada. Bruno apareceu na porta do escritório magro, com olheiras profundas, mas com os olhos mais claros e determinados que Sara já havia visto. Sara, disse simplesmente. Bruno. Ela ainda segurava o desenho. Fernando me contou sobre... os desenhos, completou ele entrando na sala. Eu sonhava com você há meses antes do acidente. Todas as noites o mesmo sonho. Você cuidando de mim, conversando comigo, sorrindo para mim. Sara sentiu lágrimas nos olhos. Mas como... Não sei como explicar, disse Bruno, se aproximando lentamente. Talvez seja destino, talvez seja coincidência cósmica, mas quando te vi naquela varanda, minha alma te reconheceu, mesmo que minha mente não entendesse por quê. Bruno, eu sinto muito por ter mentido. Você não mentiu sobre o que importava, interrompeu ele. Mentiu sobre nosso passado, mas foi sincera sobre seus sentimentos. E eu me apaixonei por você 2 vezes. Uma em sonhos, outra na realidade. Sara olhou para os desenhos espalhados na mesa. E agora? O que isso significa?
Significa que talvez nossa história não tenha começado com uma mentira. Talvez tenha começado muito antes, de uma forma que não conseguimos entender. Fernando, que havia permanecido em silêncio, se dirigiu para a porta. Vou deixá-los conversarem sozinhos. Quando ficaram a sós, Bruno se aproximou mais de Sara. Preciso te contar sobre minhas memórias que voltaram, disse ele. Lembrei de tudo, de como era antes do acidente, de como tratava mal minha família, de como fugia das responsabilidades. Mas também lembrei dos sonhos com você. E o que você lembrou dos sonhos? Perguntou Sara suavemente. Lembrei que nos sonhos você me fazia querer ser uma pessoa melhor. Me fazia sentir paz, felicidade genuína. E quando acordei na casa da praia e você estava lá, foi como se o sonho tivesse se tornado realidade. Sara tocou gentilmente o rosto dele. Bruno, mesmo que não consigamos explicar os sonhos, o que importa é o que sentimos agora. E eu te amo. Amo quem você é, com ou sem memória, com ou sem mistérios do passado. Mas você pode me perdoar por ter duvidado de você, por ter te mandado embora? Você tinha todo o direito de estar furioso. Eu menti para você. Mas se apaixonou por mim de verdade no processo, disse Bruno, ecoando as palavras de Fernando. Sim, admitiu Sara. Me apaixonei perdidamente. Bruno segurou o rosto dela entre as mãos. Sara, eu quero recomeçar. Desta vez sem mentiras, sem famílias interferindo, sem amnésia. Só nós dois descobrindo quem somos juntos. Antes que Sara pudesse responder, ouviram vozes altas vindas do andar de baixo. Margarete e Edmundo haviam chegado e, pelo tom, estavam discutindo acaloradamente com Fernando. A família, suspirou Bruno. Eles não vão aceitar facilmente. Então vamos ter que lutar por isso, disse Sara com determinação. Bruno sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela via desde que a verdade havia sido revelada. Juntos? Juntos, confirmou Sara, mas ambos sabiam que a batalha estava apenas começando. Lá embaixo, a família Chagas estava se preparando para uma guerra, e Sara e Bruno teriam que provar que seu amor era forte o suficiente para sobreviver a qualquer tempestade. Sara e Bruno desceram as escadas de mãos dadas, preparados para enfrentar a tempestade que os esperava na sala de estar. As vozes dos pais de Bruno ecoavam pela mansão, misturadas com as respostas firmes de Fernando. Completamente inaceitável, gritava Edmundo. Primeiro vocês criam essa farsa ridícula, agora querem que aceitemos essa... Cuidado com as palavras, pai, alertou Fernando. Fernando tem razão, disse Bruno entrando na sala com Sara. Escolha suas palavras com cuidado. O silêncio que se seguiu foi pesado. Margarete estava sentada no sofá de couro italiano, visivelmente perturbada, enquanto Edmundo caminhava de um lado para o outro como um leão enjaulado. Bruno, querido, começou Margarete com voz controlada. Sei que você passou por um trauma que está confuso. Não estou confuso, mãe. Pela primeira vez em anos estou completamente lúcido. Edmundo parou de caminhar e se virou para enfrentar o filho. Lúcido? Você chama de lúcido se envolver com uma mulher que foi paga para mentir para você? Uma mulher que se apaixonou por mim de verdade, corrigiu Bruno, apertando a mão de Sara. E por quem eu me apaixonei muito antes mesmo de conhecê-la pessoalmente. Essa história de sonhos é ridícula, explodiu Edmundo. Coincidência, imaginação. Pai, disse Fernando, pegando os desenhos na mesa. Olhe para estes desenhos. Olhe as datas. Como explica isso? Edmundo mal olhou para os papéis. Arte, imaginação, fantasia de um jovem sonhador. Então explique isto, disse Bruno, puxando Sara para mais perto. Explique por que, mesmo sem memória, minha alma reconheceu Sara imediatamente. Bruno, interveio Margarete, levantando-se, você é o herdeiro da Chagas & Filhos. Tem responsabilidades, um futuro traçado. Não pode jogar tudo isso fora por um capricho romântico. Um capricho? A voz de Bruno ficou perigosamente baixa. Mãe, eu passei 32 anos da minha vida fugindo dessas responsabilidades que vocês falam. Sabe por quê? Porque nunca tive uma razão para abraçá-las. Agora tenho. Sara não é razão suficiente para...
Sara é a única razão que importa, cortou Bruno. E se vocês não conseguem aceitar isso, talvez seja a hora de reavaliarmos minha posição na empresa. A ameaça pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Sara viu o rosto de Edmundo empalidecer. Você não falaria sério, disse Margarete, a voz trêmula. Completamente sério, confirmou Bruno. Posso muito bem vender minha parte da empresa e começar minha própria firma de arquitetura, com Sara ao meu lado. Foi então que Sara decidiu falar. Soltou a mão de Bruno e deu um passo à frente. Posso dizer alguma coisa? Todos se viraram para ela surpresos. Eu entendo a preocupação de vocês, começou Sara, dirigindo-se aos pais de Bruno. Eu entendo que achem que não sou boa o suficiente para seu filho. Sara tentou interromper Bruno, mas ela fez um gesto para que ele a deixasse continuar. Vocês estão certos em várias coisas. Eu venho de uma família simples. Não tenho educação formal além do ensino médio. Não conheço os códigos sociais do mundo de vocês. Sara respirou fundo. Mas vocês estão errados sobre uma coisa fundamental. E o que seria? Perguntou Edmundo com sarcasmo. Vocês acham que vou tirar Bruno de vocês, que vou afastá-lo da família e dos negócios, mas a verdade é o oposto. Margarete franziu a testa. Como assim? Desde que estou com Bruno, ele mudou. Não apenas por causa da amnésia, mas porque encontrou algo que o faz querer ser melhor. Ele me falou sobre como era antes, rebelde, irresponsável, fugindo das obrigações. Mas comigo ele quer crescer, quer assumir responsabilidades. Sara se virou para Bruno. Amor, você mesmo disse que nos seus sonhos eu o fazia querer ser uma pessoa melhor. E agora, acordado, não é diferente. É verdade, admitiu Bruno. Sara me dá propósito. Propósito? Repetiu Fernando interessado. Sim, continuou Sara. Bruno tem ideias incríveis para a empresa. Projetos sustentáveis, habitação popular, responsabilidade social. Coisas que podem revolucionar as Chagas em Filhos. Mas ele precisa de apoio da família, não de pressão. Edmundo e Margarete trocaram olhares incertos. E eu prometo a vocês, disse Sara olhando diretamente nos olhos de cada um, que farei tudo ao meu alcance para apoiar Bruno em seus objetivos profissionais. Não quero afastá-lo da família, quero fazer parte dela. Mesmo sendo tratada com desprezo, perguntou Fernando, claramente impressionado com a maturidade de Sara. O amor verdadeiro significa lutar pelo que se acredita, respondeu Sara. E eu acredito em Bruno, na pessoa incrível que ele é e na que pode se tornar. O silêncio que se seguiu foi diferente. Menos hostil, mais reflexivo. Foi Margarete quem falou primeiro. E se você estiver se iludindo? E se essa paixão passar e Bruno voltar a ser como era antes? Então vocês terão todo o direito de me culpar, disse Sara simplesmente. Mas não acredito que isso vá acontecer. Por que não? Perguntou Edmundo, sua voz menos agressiva. Sara olhou para Bruno, que a observava com admiração e amor. Porque o que nós temos transcende o físico, o social, até mesmo o racional. É como se nossas almas fossem feitas uma para a outra. E quando você encontra sua alma gêmea, você não a abandona. Você luta por ela. Bruno se aproximou e pegou a mão de Sara novamente. É exatamente isso que sinto. Fernando aplaudiu lentamente. Meu Deus, vocês dois são realmente feitos um para o outro. Margarete se sentou novamente, claramente, abalada emocionalmente. Edmundo, talvez devêssemos escutar... Não, explodiu Edmundo. Isso é sentimentalismo barato. Bruno, você tem 32 anos. É hora de parar de sonhar e enfrentar a realidade. A realidade, pai, é que encontrei a mulher da minha vida. E se vocês não conseguem aceitar isso, então talvez seja a hora de eu construir minha própria realidade. O que isso significa? Perguntou Margarete, alarmada. Bruno respirou fundo, tomando uma decisão que mudaria tudo. Significa que vou me casar com Sara, com ou sem a bênção de vocês. E se vocês continuarem se opondo a nosso relacionamento, eu saio da empresa e da família. O ultimato ecoou pela sala como um tiro. Bruno, você não pode estar falando sério, sussurrou Margarete. Nunca estive mais sério na minha vida, respondeu ele, olhando diretamente para o pai. A escolha é de vocês.
Ganham uma nora que ama seu filho e quer vê-lo feliz e bem-sucedido, ou perdem um filho para sempre. Sara sentiu o coração acelerar. Bruno estava arriscando tudo por ela: família, fortuna, futuro. Era tanto amor que quase a assustava. Edmundo olhou para o filho, depois para Sara, depois para Fernando, que claramente apoiava o casal. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Quanto tempo? Perguntou Bruno. 1 semana. Me deem 1 semana. Bruno assentiu. 1 semana. Mas depois disso, com ou sem vocês, Sara e eu seguiremos em frente juntos. Enquanto a família se dispersava em um silêncio tenso, Sara sabia que a semana que se aproximava seria a mais longa de sua vida e que o futuro deles dependia de uma decisão que estava completamente fora de seu controle. A semana que se seguiu ao ultimato foi uma montanha-russa emocional para todos os envolvidos. Bruno havia insistido que Sara ficasse na mansão durante esse período, ocupando um dos quartos de hóspedes, enquanto eles aguardavam a decisão de seus pais. Quero que eles te vejam como você realmente é, havia dito Bruno, não como uma intrusa, mas como parte da família. Os primeiros dias foram tensos. Edmundo evitava Sara completamente, saindo cedo para o escritório e voltando tarde. Margarete era cordial, mas distante, observando cada movimento de Sara como se fosse um experimento científico. Mas Sara estava determinada a mostrar quem realmente era. Na terça-feira, Sara acordou antes de todos e preparou um café da manhã completo: pães caseiros, geleias, frutas frescas e café coado na hora. Quando a família desceu, encontrou a mesa posta com cuidado e carinho. Você não precisava, disse Margarete, claramente surpresa. Eu sei, respondeu Sara simplesmente. Mas queria. Edmundo comeu em silêncio, mas Sara notou que ele repetiu o pão caseiro. Na quarta-feira, Sara encontrou Margarete na biblioteca, folheando álbuns de fotos antigas da família. Sem ser convidada, se sentou ao lado da matriarca. Esta é a primeira empresa da família? Perguntou Sara, apontando para uma foto em preto e branco de um pequeno escritório. Margarete a olhou surpresa. Como sabe? Bruno me contou. Disse que seu sogro, o avô dele, começou com apenas 2 mesas e um sonho. Verdade, disse Margarete, sua voz se suavizando. Meu pai construiu tudo do zero. Trabalhou 16 horas por dia durante anos. Deve ter sido muito difícil para você crescer vendo isso. Margarete assentiu lentamente. Foi. E talvez por isso eu tenha sempre pressionado tanto Bruno. Não quero que todo esse sacrifício seja em vão. Sara tocou gentilmente o braço de Margarete. Não será. Bruno tem o mesmo espírito empreendedor do bisavô. Só precisa de motivação certa. E você acredita que é essa motivação? Acredito que o amor verdadeiro motiva as pessoas a serem a melhor versão de si mesmas, respondeu Sara honestamente. Na quinta-feira, Sara ouviu Fernando conversando ao telefone sobre um projeto da empresa que estava com problemas. Quando ele desligou frustrado, ela se aproximou. Posso ajudar? A menos que você entenda de engenharia civil. Fernando começou, depois parou. Na verdade, espera. Você cuidou de idosos, certo? Tem experiência com acessibilidade? Sim, bastante. Fernando pegou as plantas do projeto. Este é um conjunto habitacional para pessoas com mais de 60 anos. O cliente rejeitou o projeto. Disse que não é funcional para idosos, mas não conseguimos entender o que está errado. Sara estudou as plantas por alguns minutos. Posso fazer algumas sugestões? Durante a hora seguinte, Sara apontou diversos problemas. Banheiros pequenos demais para cadeiras de rodas, interruptores muito altos, falta de barras de apoio, corredores estreitos. Sugestões práticas e detalhadas que impressionaram Fernando. Meu Deus, Sara, você tem um olhar clínico incrível. É a experiência prática, disse ela modestamente. Preciso mostrar isso para o Bruno. E para papai. Sexta-feira foi o dia decisivo. Edmundo voltou do escritório mais cedo que o habitual e pediu para falar com Sara em particular. Eles se sentaram no jardim, sob uma pérgola coberta de jasmins. Sara, começou ele, sua voz mais suave que Sara já havia ouvido. Preciso fazer uma pergunta direta.
Claro. Por que ama meu filho? A pergunta pegou Sara de surpresa. Ela esperava hostilidade, não vulnerabilidade. Porque ele me faz querer ser uma pessoa melhor, respondeu após um momento. Porque quando estou com ele, sinto que posso conquistar o mundo. Porque ele é gentil, inteligente, engraçado e tem um coração enorme. E o dinheiro? A posição social? Sara riu suavemente. Senhor Chagas, eu estava apaixonada por Bruno quando achava que ele era um paciente comum se recuperando de um acidente. O dinheiro é apenas um detalhe. Edmundo ficou em silêncio por um longo tempo. Fernando me mostrou suas sugestões para o projeto habitacional, disse finalmente. Ah, isso. Espero que tenha ajudado. Ajudou tanto que conseguimos não só salvar o projeto, mas ganhar um bônus do cliente pela qualidade das adaptações. Edmundo a olhou diretamente. Sara, você tem um talento natural para entender necessidades humanas. Isso é raro. Sara não sabia o que responder. Quero fazer uma proposta, continuou Edmundo. Se você e Bruno se casarem, gostaria que você considerasse trabalhar conosco, oficialmente, como consultora em projetos sociais e de acessibilidade. Sara ficou boquiaberta. Eu não tenho formação formal. Você tem algo melhor que formação. Tem experiência e coração. Edmundo sorriu pela primeira vez desde que a conhecera. E, além do mais, uma empresa familiar precisa de família para funcionar bem. Naquela noite, a família se reuniu na sala de jantar para a decisão final. A tensão era palpável. Edmundo se levantou assumindo sua posição de patriarca da família. Esta semana foi reveladora, começou. Sara, eu admito que te julguei mal. Vi apenas suas origens humildes e assumi que você era uma oportunista. Sara segurou a mão de Bruno embaixo da mesa. Mas observando você esta semana, vendo como se comporta, como contribui, como ama meu filho, Edmundo fez uma pausa. Percebo que talvez seja exatamente o que nossa família precisava. Margarete assentiu, limpando discretamente uma lágrima. Sara, disse Edmundo solenemente, se você aceitar se casar com Bruno, será bem-vinda à família Chagas. Não como uma estranha que toleramos, mas como uma filha que abraçamos. O silêncio foi quebrado pelo soluço de felicidade de Sara. E Bruno, continuou Edmundo, espero que compreenda que nossa resistência vinha do medo. Medo de perder você. Medo de ver nossa família se fragmentar. Mas agora vejo que Sara não veio para nos separar. Veio para nos unir. Bruno se levantou e abraçou o pai, um abraço longo e emocionado. Obrigado, pai, por dar uma chance ao nosso amor. Fernando aplaudiu, quebrando o clima solene. Finalmente, achei que vocês nunca iriam se render à evidência. Margarete se aproximou de Sara e a abraçou. Perdoe uma mãe preocupada, sussurrou em seu ouvido. Bem-vinda à família, minha filha. Sara chorou, mas desta vez eram lágrimas de felicidade pura. Então, disse Bruno, ajoelhando-se ao lado da cadeira de Sara. Sara Oliveira, quer se casar comigo? Desta vez, sem mentiras, sem amnésia, apenas amor verdadeiro? Sim, respondeu Sara entre lágrimas e risos. 1000 vezes sim. Enquanto a família comemorava, Sara olhou ao redor da mesa e soube que havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas também o lar que sempre sonhara ter. A mentira havia se tornado a mais bela verdade de suas vidas. 6 meses depois, o sol da manhã entrava suavemente pelas janelas do quarto principal da casa da praia, agora renovada e decorada com o toque pessoal de Sara. A mesma casa onde tudo havia começado com uma mentira estava prestes a testemunhar a celebração do amor verdadeiro. Sara acordou com o som das ondas e o aroma de café vindo da cozinha. Bruno havia insistido em preparar o café da manhã no dia do casamento deles, uma tradição que queriam começar. Bom dia, futura senhora Chagas, disse Bruno, entrando no quarto com uma bandeja. Bom dia, futuro marido, respondeu Sara, sentando-se na cama com um sorriso radiante. Nos últimos 6 meses, muita coisa havia mudado. Sara havia se mudado oficialmente para a casa da praia, que se tornou o refúgio do casal.
Bruno assumiu gradualmente mais responsabilidades na empresa, implementando projetos inovadores de habitação sustentável e acessível. E Sara, para surpresa de todos, incluindo ela mesma, descobriu ter um talento natural para a arquitetura social, trabalhando lado a lado com Bruno. Nervosa? Perguntou Bruno, beijando sua testa. Um pouco, admitiu Sara. Não pela cerimônia, mas por toda a mudança que isso representa. Mudança boa? A melhor possível. Às 2 da tarde, a praia em frente à casa estava transformada em um cenário de sonho. Cadeiras brancas dispostas na areia, um altar simples decorado com flores silvestres e tecidos leves que tremulavam na brisa marinha. Era exatamente como Sara sempre sonhara, íntimo, natural, com as pessoas que mais amavam. Do lado da família Chagas estavam presentes Margarete e Edmundo, Fernando com sua namorada Patrícia, Dona Amélia e alguns primos. Do lado de Sara, seus poucos amigos íntimos, incluindo o Sr. Joaquim, que havia se tornado uma figura paterna para ela. Mas foi Fernando quem teve a honra de conduzir Sara até o altar, já que ela não tinha pai. Obrigada, sussurrou Sara, emocionada, segurando o braço de Fernando. Obrigado eu, respondeu ele, por fazer meu irmão tão feliz. Quando Sara apareceu na entrada do corredor de areia, usando um vestido simples, mas elegante, Bruno sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela estava radiante, caminhando descalça na areia, com um buquê de flores do campo. A cerimônia foi conduzida por um celebrante que permitiu que eles escrevessem seus próprios votos. Bruno falou primeiro. Sara, há um ano eu era um homem perdido, fugindo das responsabilidades e do amor verdadeiro. Então você entrou na minha vida, primeiro em sonhos, depois em realidade, e tudo mudou. Você me ensinou que o amor verdadeiro não é apenas sobre sentimentos, é sobre escolha. A escolha diária de apoiar, proteger e crescer junto com a pessoa amada. Sua voz embargou. Você me escolheu quando eu nem me lembrava de quem era. Agora eu escolho você todos os dias, para o resto da minha vida. Prometo ser seu companheiro, seu melhor amigo, seu porto seguro. Prometo construir nossos sonhos juntos e enfrentar qualquer tempestade ao seu lado. Quando chegou a vez de Sara, ela respirou fundo. Bruno, quando aceitei cuidar de você, pensei que estava apenas aceitando um emprego. Não sabia que estava aceitando o destino. Você me ensinou que o amor verdadeiro transcende as circunstâncias, as diferenças sociais, até mesmo a memória. Lágrimas escorriam por seu rosto. Você me amou quando eu era apenas uma estranha, mentindo sobre ser sua esposa. Agora prometo ser sua esposa de verdade em todos os sentidos. Prometo apoiar seus sonhos, desafiar você a ser sempre melhor e amar você incondicionalmente na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, por toda a eternidade. Quando o celebrante pronunciou as palavras marido e mulher, Bruno e Sara se beijaram sob o aplauso emocionado de todos os presentes. Era um beijo diferente de todos os outros, carregado de promessas, de futuro, de amor verdadeiro finalmente livre para se expressar completamente. Durante a festa, que aconteceu nos jardins da casa, houve momentos memoráveis. Edmundo fez um discurso emocionado, admitindo publicamente que havia subestimado Sara e pedindo desculpas. Margarete entregou a Sara um colar de família, simbolizando sua aceitação completa. Mas foi Fernando quem roubou a cena. Meus queridos irmão e cunhada, disse levantando a taça, vocês provaram que às vezes o destino usa caminhos tortuosos para nos levar onde precisamos estar. Uma mentira virou verdade, sonhos viraram realidade e duas almas encontraram seu par. Que vocês sejam sempre assim felizes. Quando a noite caiu e os convidados foram embora, Bruno e Sara caminharam sozinhos pela praia, agora marido e mulher. Sabe o que é mais incrível? Disse Bruno, parando para olhar o mar. O quê? Que mesmo antes de te conhecer, meu subconsciente já sabia que você existia. Como se minha alma te procurasse antes mesmo do meu coração saber que precisava de você. Sara se aconchegou em seus braços. Talvez seja isso que chamam de destino. Ou talvez, disse Bruno, beijando o topo da cabeça dela, seja apenas a prova de que o amor verdadeiro encontra um jeito de acontecer,
não importa quão improvável pareça. Eles ficaram ali por um longo tempo, ouvindo as ondas e sentindo a brisa noturna. O mesmo mar que havia testemunhado o início de sua história com uma mentira, agora celebrava o triunfo do amor verdadeiro. Epílogo. 2 anos depois. Sara estava no escritório da Chagas em Filhos, finalizando os detalhes do mais novo projeto da empresa. Um complexo residencial completamente acessível para idosos e pessoas com deficiência. Do outro lado da mesa, Bruno revisava as plantas com orgulho evidente. Pronto, disse Sara, fechando o último arquivo. Mais um projeto concluído. Mais um sonho realizado, corrigiu Bruno. Graças a você. A empresa havia se transformado completamente. Sob a liderança renovada de Bruno e com a consultoria especializada de Sara, eles se tornaram referência em projetos sociais e sustentáveis. A mudança havia sido tão significativa que ganharam vários prêmios de responsabilidade social. Bruno, disse Sara com um sorriso misterioso, tenho uma novidade para você. Que tipo de novidade? Sara se levantou e pegou um pequeno embrulho na gaveta. Abra. Bruno abriu cuidadosamente o papel e encontrou uma pequena sapatilha de bebê cor-de-rosa. Seu rosto se iluminou de uma forma que Sara nunca havia visto. Sara, você está grávida, de 3 meses. Bruno a pegou no colo e a girou, ambos rindo e chorando de felicidade. Nossa filha vai crescer ouvindo a história de como seus pais se conheceram, disse Bruno beijando Sara. E vai aprender que às vezes as melhores verdades nascem das mentiras mais improváveis, completou Sara. Do lado de fora do escritório, as ondas continuavam quebrando na praia, testemunhas eternas de uma história que começou com engano e floresceu no amor mais puro e verdadeiro. A mentira havia se tornado não apenas verdade, mas a fundação de uma família que cresceria baseada na honestidade e no amor incondicional, e na certeza de que o destino sempre encontra um caminho para unir as almas que foram feitas uma para a outra. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.